Seu nome completo? Luiz Alberto Vicente. Quer o documento? Não precisa. Isso para gravação mesmo. É que como o senhor é vítima desse processo, né, o senhor não presta com de falar a verdade. Daí o promotor vai fazer as perguntas. Tá ok. Boa tarde, senhor. Boa tarde. Constou aqui na denúncia que entre os meses de janeiro e fevereiro de 2015, o réu José Carlos Mateus, ele teria ali exigido indevidamente uma vantagem contra o senhor, no caso R$ 1.500, como condição para não divulgar matérias ofensivas ao senhor, à sua administração, logo que ele administra determinado revelia. O senhor lembra desse fato? O senhor se recorda? Doutor, na verdade não foi um valor específico. O que aconteceu? Quando eu assumi, o Mateus foi aliado na campanha e ele veio falar comigo que eu estava tomando algumas decisões que estavam prejudicando ele muito. Eu falei, mas do que você está falando? Ele falou, não, é que eu recebia R$ 2.500 do Instituto Provida por mês e você rescindiu o contrato com o Provida. Isso é uma conversa particular? Pessoal. Tá. E eu tinha R$ 600 por mês da Transteam, que era uma empresa que transportava estudante, e eu tinha rescindido. E eu falei, mas eu não sabia disso e eu não tenho o que fazer. Aí ele falou, mas você poderia viabilizar outras empresas para me patrocinar. Eu falei, eu não vou pedir para ninguém não. Aí ele começou a fazer algumas críticas, depois eu liguei para ele e ele foi lá na prefeitura e falou para mim que ele queria ser secretário da Cultura. Eu falei, olha, já tem secretário e eu não vou contratar você. Aí, desse dia para cá, ele começou, batia e pedia para alguém vir falar comigo. O vereador Gavião mesmo, já veio na época várias vezes falar, acerta, Luiz, você está muito ocupado, dá um dinheiro para ele. Eu falei, eu vou ter que roubar para dar o dinheiro para ele, eu vou tirar de onde? Se não tem como tirar, eu não vou fazer isso. E daí, muitas vezes, alguns amigos chegavam, não, arruma alguma coisa, e eu até aquele tempo eu tinha amizade com ele, eu não deixei de conversar. Ele, não, você me ajeita aí e tal, e pedia dinheiro para mim, ligava, algumas vezes eu arrumava, algumas vezes não. Mas pedir dinheiro para o senhor? Não, me ajuda aí, eu estou em situação difícil e tal, e isso foi durante, ele sempre teve feito esses pedidos. E muitos amigos meus vinham falar que era melhor acertar do que ter ele contra, denunciando, e algumas vezes não me cedia a chantagem. Eu cedi às pessoas que vinham me tentar convencer que era melhor dar alguma coisa, e às vezes eu estava viajando, eu pedia, então dá tanto para ele aí que ele está precisando, que ele ligava, na hora que ele ligava, humilde, não, me ajuda e tal, e quando parava de dar, ele começava a bater. Era desse jeito. O que era bater? Colocar, igual ele está fazendo agora com o prefeito atual. No caso do senhor. Ele cria situações para ter a dificuldade, para ele vender a facilidade. Tá certo. Nessas ocasiões aí, ele usou como intermediário o senhor Luiz Cláudio Souza? Sim. Como foi essa conversa? Ele foi lá, conversou com o Luizinho. Ele era amigo íntimo do Luizinho e falava para o Luizinho me convencer a ajudá-lo. Então, mas olha só, aqui, quando o senhor veio do Ministério Público, o senhor disse que ele estava solicitando, exigindo o dinheiro do senhor, né, como uma forma de não publicar mensagens ou conteúdos verídicos ou mais só da administração do senhor. Doutor, eu não vim no Ministério Público com esse objetivo. Na verdade, eu tive uma conversa com a doutora Fabiana, até no sentido que ela nos contribuiu muito, porque eram tantas denúncias que ele fazia. Então o que aconteceu? Que eram feitas, o que aconteceu? Parou o recurso da rede de esgoto, ficou um período suspenso o recurso da rede de esgoto, de vir. Aí o presidente da Funasa me ligou e falou, Luiz, saiu uma portaria que toda a obra parada da Funasa, que parou de vir um recurso, se ela estiver em andamento, o fiscal for lá e constatar que ela está em andamento, a Funasa vai liberar o recurso. Aí eu falei, mas como que vai? Faz um ano que não vem um recurso, como que a empresa vai tocar?
Eu chamei a empresa falou, olha, nós quebramos, estamos numa situação difícil, o que você pode fazer para a gente tocar a obra? Eu falei, olha, se eu conseguir arrumar uma máquina para você e fazer a rede de esgoto, você não coloca o pessoal e depois você paga a hora máquina, se precisar, depende as horas que for. Aí ele falou, se você fizer isso, já ajuda. Aí nós fizemos um projeto de lei, mandamos para a Câmara, para colocar uma máquina na obra, para o fiscal vir e constatar que a obra estava em andamento. O Matheus veio e fez uma denúncia, que a máquina estava fazendo um serviço para terceiro. Eu mostrei para a doutora tudo os documentos e falei, doutora, uma máquina dessa custa R$7.000 por mês. Eu não vou estar pegando esse dinheiro para mim e locando uma máquina dessa, eu sei da responsabilidade. A única coisa que eu pretendo é liberar o recurso, que é uma obra muito grande, que era quase R$4 milhões, e dar continuidade na rede de esgoto. Só que se eu der R$500 para o Matheus, ele retira a denúncia e me esquece. Ela falou, como que é? Eu falei, não, é assim que ele funciona, se não der dinheiro, apanha. Aí que começou a história, daí falou, então me conta essa história. Aí eu contei como que funciona. Tá, é isso que eu estou falando para o senhor. E é isso que a gente quer saber. Quando o senhor veio na delegacia, no Ministério Público, o objeto foi um PIC, um procedimento investigatório, o senhor disse que conversou diretamente com o Matheus. Eu vou ver que aproximadamente um ano o senhor José Carlos Matheus, administrador do blog Revelia, procurou diretamente o declarante e pediu dinheiro para fazer matérias positivas em seu blog sobre a administração do município. Disse que não pagaria para receber elogios. Disse que na verdade queria receber para não apanhar. É verdade. Por quê? Não é pagar para ser elogiado. O administrador da história de Açaí nos últimos 15 anos, quem não pagou para o Matheus, apanhou. Não sou minha administração. É todas as gestões, inclusive a gestão passada, que intermediava esses patrocínios. Se não pagasse o valor, ele ia começar a fazer crítica no blog, é isso? Sim. Tá. E ele chegou o também. Senhor, nessa conversa diretamente, falar para o senhor que queria do senhor uma quantia, independente da quantia, mas... Não, ele falou que queria ser nomeado secretário da Cultura. Tá, sobre pena de repente... Não, ele não fala... Não ameaçou? Ele não fala, mas as atitudes são essas, todo mundo conhece ele. Tá certo. O senhor falou aqui, relato sobre um contrato de publicidade de uma agência que após rescindir esse contrato, falou o senhor, o seguinte, que após esse fato, o senhor Matheus voltou a procurar o declarante utilizando intermediários, contatou o senhor Luiz Cláudio de Oliveira, funcionário da farmácia rural, que este por sua vez no domingo, dia 18 de janeiro de 2015, lhe compensou a pagar a quantia de R$1.000 para que para o Matheus parar de inventar e publicar verdades em seu blog. Sim. Porque eles me convenciam, doutor, porque ele sabia que me irritava. Mas o Matheus, eles falaram... Aí é a conversa do Matheus com o Luiz Cláudio, não comigo. Convenceu a fazer o quê? A só dar o dinheiro gratuitamente? Um ato de benevolência? Não, num ato de parar, porque como as denúncias atrapalhavam a administração no sentido de, muitas vezes, parar um departamento para ficar levantando documento, e as pessoas que estavam próximas de mim sabiam qual que era a minha vontade realmente de realizar, e aquele departamento ficava parado. Quando o Ministério Público solicitava os documentos, ficava parado. Por quê? Porque tinha que tirar cópia, tinha que fazer esclarecimento, tudo. E os caras falaram, daí Luiz, para com isso e tal, arruma milão para ele, eu combinei e tal. E eu mesmo dei. Daí o Luiz, eu estava em Londrina, em Curitiba, o dia que o Luizinho deu esse dinheiro para ele, e depois eu ressarci e entreguei para o Luizinho da farmácia. Isso. Aí aqui o Luiz Cláudio, da farmácia, o senhor disse que vai entregar a quantia de R$1.000, mas ele não aceitou e disse que queria 1.500. Aí eu não sei. Porque foi entre eles dois, né? Foi entre os dois. Teve mais vezes que o senhor cedeu e... Sim, ele ligou, inclusive, emprestou o telefone de um cabeleireiro e ligava pedindo dinheiro. Mas diretamente para o senhor, ele nunca chegou a... Pediu cargo, ele queria ser secretário. Mas secretário. Ele disse para o senhor que queria o cargo, senão ele ia prejudicar o senhor com matérias nos jornais. Não, falar isso não. As atitudes dele, ele agia dessa maneira, né? Ele chegava, falava, não pedia dinheiro, falava para me ajeitar ele, me ajeita aí e tal. E ele viajava para a Europa, na outra administração, ele andava de Corolla, e a função dele era essa. Por exemplo, essa situação do Provida, que é um instituto
que o Ministério Público entrou com várias ações contra eles. Pagava para ele não ver as irregularidades. A Transtim era uma transportadora que tinha um contrato com a prefeitura de R$ 1.300.000 para fazer o transporte escolar. Nós fazíamos, depois que eu assumi, por R$ 450.000. A Transtim recebia R$ 1.300.000 por ano e ele recebia da Transtim para não ver irregularidade. Só que isso não tem como provar, mas é só ver, se procurar na história do blog dele, se existe uma crítica à Transtim e se existe uma crítica ao Provida, que era algo que a população clamava dia e noite, o melhor atendimento, e ele nunca se posicionou contra essas duas empresas que prestavam serviço para a prefeitura, porque eles pagavam. Tá, então o senhor entendia que tinha que entregar esse dinheiro para ele para que não prejudicasse o senhor, como uma matéria? Ou o senhor não? Sim, não é, nem tanto as matérias, que não tem credibilidade também, mas era o denuncismo, doutor, que aquilo atrapalhava demais. Eu tive, no nosso mandato, através das denúncias dele... Mas então por que o senhor pagava? Não, só isso que eu estou entendendo. Ele vai lá pedir, todo mundo pode pedir. Eu não estou entendendo por que o senhor pagava. Porque essas pessoas me convenciam que era melhor pagar, que era muito pouco, porque o constrangimento, a irritação, o trabalho que dava depois era maior do que R$ 1.000 e poucos. Você entendeu? Tem uma pergunta? Sim. Pode responder olhando para cá, tá? Se a prefeitura, na gestão do senhor Luiz, chegou a repassar algum valor para o site, não para o Mateus, mas para o site Revelia? A prefeitura nunca. A prefeitura pagava uma agência de publicidade. A agência de publicidade, ela encontrava os veículos que ela achava que era pertinente para fazer as divulgações do município. A prefeitura nunca pagou nada para ele. Não, teve um contrato com ele, né? Não, nunca teve. Nunca teve um contrato com ele. Essa agência de publicidade, ela foi contratada através de licitação? Licitação. Não. No início do meu mandato foi feito um aditivo no final do mandato do prefeito e eu dei continuidade nos pagamentos com a agência contratada no mandato passado. Mas regularmente contratada? Sim. O senhor deu continuidade nos pagamentos. O senhor disse que fez um aditivo? Não, o aditivo quem fez foi o prefeito passado. Anterior que fez. Certo. Eu só dei continuidade nos contratos que existiam. Sim. E as notícias que eram repassadas para essa agência de propaganda, depois eram repassadas para o site do dia? Notícia? Não. Você sabe se algumas... O site, a agência de publicidade, ela é contratada para fazer campanha de limpeza da cidade contra a dengue, campanha de vacinação. Notícia, a empresa de publicidade não faz notícia. Ela faz campanha. É só divulgação de campanha. Divulgação de campanha. Ela não recebia e-mails do assessor de publicidade, assessor de imprensa da prefeitura diretamente para divulgar? Para divulgar as campanhas? Para divulgar a notícia em si, com o texto já pronto? A agência, não, as campanhas. Campanhas. A pergunta é a seguinte: a agência de publicidade, a prefeitura tinha um assessor de imprensa. Todas as notícias que existiam no meu mandato, o assessor de imprensa mandava para todos os órgãos de imprensa cadastrado. Agora, se ele divulga ou não, é problema dele. Você entendeu? Manda para a Folha de Londrina, manda para a Rede Globo, manda para o SBT. Agora, se eles vão divulgar ou não. Inclusive para essa agência também. Inclusive, para todo mundo. Certo. O senhor disse que essas pessoas que o senhor se referiu, que convenceram o senhor a repassar esse dinheiro para o Mateus, quem foram essas pessoas? O vereador Gavião é um, que é o procurador dele, que é advogado dele para não apanhar também. Como assim? Gavião. Gavião, quem mais? É vereador. O Luiz Cláudio, o Lajarim. Eles eram assim, eles iam intervir, né? Mais alguém que o senhor lembra? Ele procurava as pessoas que eram bem próximas a mim. É que o senhor lembra os três? Sim. Mais algum? O Silveirinho também ele procurava, mas o Silveirinho não se envolvia nisso. O Silveirinho chegou um dia e falou: olha, você que decide, o Mateus falou comigo, mas eu não vou me envolver nisso.
E o senhor sabe se esse dinheiro, o senhor disse que entregou dinheiro para essas outras pessoas, o senhor sabe o destino final desse dinheiro? Não, eu não entreguei, eles que entregavam. Ele me ligava e falava assim, olha... O senhor nunca viu esse pagamento? Olha, o Matheus está aqui e pediu isso para mim, arruma, melhor. Eu falei, então entrega, a hora que chegar eu te pago. O senhor nunca viu esse pagamento? Não, O senhor... eu não estava presente. Sim, e o senhor só repassava depois... Lá foi uma vez buscar na prefeitura, lá com a Carmen, lá dentro da prefeitura. Não com o senhor? Não, com a Carmen. Não com o senhor. E é apenas essas pessoas que diziam que repassavam para ele? Sim, só porque ele nunca pegou comigo? Porque chegou um negócio tão nojento para mim que eu não queria ver ele, entendeu? Eu não queria conversar com o cara. Mas o senhor não pode falar, né? Eu queria fazer uma pergunta. Fala, senhor fala. Fala baixinho porque não está gravando aqui. É que o 29 de 2015, na audiência primeiro do Ministério Público, ele disse isso aqui, que por meio das linhas são feitos pagamentos por matérias publicadas. Não tem mais perguntas.